tá acontecendo alguma coisa. Ai! Tá doendo meu pescoço. Ai, 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 que dor. Ai, que dor. Ai, ai, ai. Ai, que dor. Olá, eu sou o Matheus César. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Teus Sem H. Canal que é mais de vocês do que meu. Dois recados da produção antes da gente começar. O primeiro são os agradecimentos a Fernanda de Jesus, uma grande amiga minha, que mandou o roteiro dos Simpsons. E a gente esqueceu de agradecer. Fala sério, Fernanda. Muito obrigado, tá bom? Valeu e pode mandar mais se você quiser. E a gente tá recebendo. E o segundo é que nós estamos muito chiques hoje. Tiago Leão está patrocinando o vídeo de hoje. Ele é um fotógrafo de ponta, profissional, lá da cidade de São Paulo. Tá dando uma enorme força pro canal. Valeu, Tiago, muito obrigado e fica o convite. Vem gravar com a gente qualquer dia, tá? O vídeo de hoje segue uma pequena série de desenhos que nós estamos trabalhando. Inauguramos com os Simpsons do canal Fox e hoje a gente fala do Cabeça Vermelha, do Pica-Pau, que foi da Record, já foi da SBT, já foi da Globo, já foi de todas as emissoras, da Fox e da Fox também, né? Não sei se vocês sabiam. E sem mais demoras, então, sem mais delongas, enrolações, estagiário, rola a vinheta aí pro pessoal. Gente linda do meu coração, o Pica-Pau ele foi criado nos anos 40 e em inglês nós chamamos Woodpecker. Ele foi o primeiro desenho a ser exibido aqui nas terras brasileiras, lá nos anos 50. Esse passarinho, que carrega as cores da bandeira dos Estados Unidos da América, completou 80 anos em 2020. Ele é mais velho que os Simpsons e quase mais controverso que a rainha do pop, a Madonna. Walter Lantz, um homem sorridente, é o seu criador. Filho de imigrantes da Itália, Walter Benjamin Lantz morreu de insuficiência cardíaca em 1994. Produziu em vida mais de 800 curtas-metragens, que suas obras, né, elas foram traduzidas em mais de 70 línguas e distribuídas em mais de 60 nações. É pouca coisa, gente? O nosso querido Walter Lantz trabalhava como office boy no jornal americano com apenas 15 anos. Aos 16, foi contratado para o estúdio Hertz, é um estúdio de animação, né? Na época ele estudava na escola de arte Art Students League, na cidade da Grande Maçã, em Nova York. 2 anos mais tarde, trabalhando nesse estúdio, ele foi promovido. Em 1929, Walter começou a trabalhar na Universal, a distribuidora de filmes que a gente conhece, onde fundou a Universal Studios Cartoons. E pouco mais tarde, em 1935, o estúdio de animação fica independente da Universal, então tornando-se então Walter Lantz Productions. Muito chique, né? E vale ressaltar então que o Office Boy, ex-Office Boy agora, controlava totalmente seu espaço de criação. E nesse mesmo ano de 39, o Zoológico de Chicago ganhou um panda super fofo e gerando muita repercussão nas terras americanas. Walter, sem perder tempo, deu vida a Andy Panda, uma figura importantíssima do estúdio. Mas anos depois surgiu uma ainda maior. Em 1940, o mundo ganhou o Pica-Pau. E, gente, foi um sucesso de audiência. Pica-Pau rapidamente caiu no gosto popular. Tanto que lá nos anos 48, né, em 1948, ganhou uma música própria. Essa mesma música que foi indicada ao Oscar de melhor canção do ano. Pica-Pau já começou com o pé direito, né, igual as pessoas falam. Além desse pássaro icônico, Walter deu vida ao Zeca Urubu, Leôncio, Picolino e a família Urso. Mais tarde, em 1979, Walter ganhou um presentinho, coisa básica, tá? Um Oscar por suas contribuições na arte das animações. E em 86 foi agraciado com uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Walter, como eu comentei, ele morreu em março de 1994, no estado da Califórnia. Pica-Pau, gente, já foi transmitido por 3 das maiores emissoras do país, a Rede Globo, a Record e o SBT. Chegou aqui nos anos 50 pela falecida Tupi. E, bom, depois dessas informações, né, desse breve histórico, vem comigo conhecer algumas polêmicas vinculadas ao Woodpecker, ou nosso querido Pica-Pau. A primeira grande controvérsia do desenho do Pica-Pau que a gente pode trazer aqui para discussão, ou ainda um episódio questionável do desenho, está no episódio que se chama O Barbeiro de Sevilha, que foi ao ar em abril de 1944, nessa mesma época em que nasceu o Capitão América, outro símbolo de patriotismo norte-americano.
Enfim, nessa história do Pica-Pau, quem assistiu, todo mundo assistiu, né? Vocês vão se lembrar. Chega um índio na barbearia e depois de ser chamado de cabeça de peru, ele é simplesmente torturado, agredido pelo Pica-Pau. Sim, vocês assistiram, vocês vão lembrar. E depois desse cliente, ele sai correndo da barbearia, o Pica-Pau recebe um outro com características europeias. Ele ele tinha aparência italiana. Se tratava de um operário, pela roupa, pela maleta, né, que ele chegou usando na barbearia. Enfim, fica a reflexão, gente. Era essa a recepção dos nativos americanos, dos índios americanos? Ou ainda, era essa a recepção dos imigrantes da Europa que fugiam da guerra? Afinal, se você não dormiu na aula de história, o mundo passava pela Segunda Grande Guerra, que começou em 1939 e durou até 1945. E a América, os Estados Unidos da América, trabalhavam para criar ícones que representassem a América, tá, gente? Para estimular alistamentos no exército. É só olhar as roupas do Capitão da América, ou as cores da roupa do Pica-Pau, né, da penagem, das plumas do Pica-Pau, as cores da bandeira dos Estados Unidos. A próxima controvérsia do nosso querido Pica-Pau está no personagem Zeca Urubu, na sua construção como personagem. Ele representava o latino-americano dos anos 50. Latino-americano ou sul-americano, tá? Uma figura, como ele era, o Zeca Urubu, uma figura trapaceira que tentava de toda maneira enganar, até mesmo roubar o Pica-Pau. Curiosidade, pessoal, sabe a Califórnia? Anteriormente era um território do México, antes de ser invadido e roubado pelos norte-americanos. E hoje o estado detém um dos maiores PIBs do mundo. E quando nós falamos gringo, para nos referirmos a algum estrangeiro, né, pessoa de outro país, desconhecemos sua origem, a origem da palavra, que veio de gringo, forma como os nativos da América do Norte pediam aos soldados fardados de verde irem embora de suas terras e lares. Próxima curiosidade. A próxima curiosidade do nosso querido pássaro está no episódio chamado Niagara Falls. Esse curta, que foi ao ar em outubro de 1956, faz referência a um hábito, um acontecimento, nem sei como chamar, de objetos e até pessoas que desciam a cachoeira da Cataratas do Niágara. Sim, você não ouviu errado. Pessoas desciam de barril pela cachoeira de verdade. Como o Pica-Pau tentava fazer no episódio, né? Burlando lá o segurança. Entre acrobacias e acidentes mortais, mais de 5.000 corpos já foram encontrados nos pés da cachoeira desde 1850. E cerca de 40 pessoas morrem afogadas, pessoal, todo ano por tentarem atravessar essa enorme cachoeira. Vale ressaltar também que muitas pessoas, infelizmente, se suicidam. E falando em pessoas que passaram por essa cachoeira, a primeira que temos notícia que se atreveu a passá-la foi Anne Edson Taylor, uma mulher super corajosa e maluca, né? Enfim, usando um barril no ano de 1901. O próximo fato / curiosidade do Pica-Pau, que a gente pode trazer algum tipo de reflexão da nossa realidade, nosso mundo, ou simplesmente viajar na maionese. Deixa aqui nos comentários se eu estou viajando muito na maionese, no mundo da lua. Enfim, a nossa ave, não sei se vocês já perceberam, ela adora se travestir de mulher, se vestir de mulher. O Pica-Pau ama se vestir de mulher, colocar batom, salto, vestido e etc. E essas transformações do Pica-Pau fazem referência a uma cultura tão velha quanto a Grécia Antiga. Para aqueles que não sabem ou nunca se interessaram em saber, drag queen, que o Pica-Pau sempre se veste, é uma drag queen. É o ato de se transformar em algo ou em alguém, por meio de roupas, maquiagem, acessórios, tinta. Enfim, existem drag queens até de legumes e objetos. E é, em essência, uma expressão puramente artística, como vemos no filme As Branquelas, onde os personagens se vestem de mulher para trabalhar, né? Ou em A Vovozona, o cara lá, o Ed Murphy, se veste de vovozona para se aproximar da mulher lá que ele gostava, né? Enfim, são exemplos de drag queen esses dois, tá, gente? Não sei se vocês sabiam. A palavra drag vem do verbo em inglês to drag, que significa arrastar, se referindo às longas roupas femininas que se arrastavam no chão dos palcos. Falando em palcos, no ano de 500 a.C., as mulheres eram proibidas de participar do teatro. Logo, os homens faziam os papéis femininos.
No século XVI, os papéis femininos mais importantes eram deixados para os homens mais talentosos, mais qualificados. Nos séculos XVIII e XIX, as mulheres já podiam participar da arte de atuar. E os papéis de drag, digamos assim, foram deixados cada vez mais para sátiras, críticas, paródias, fazendo uso de maquiagens exageradas e um humor afiado, humor crítico. Com o estouro das duas grandes guerras, que sacudiram as nações de 1919 até 1945, o papel social da mulher e da drag foram revistos. E logo, essa arte de se transformar foi pouco a pouco sendo vinculada a homens homossexuais. Lá no Oriente, na Índia, Japão, Indonésia, Nepal, essas regiões, o teatro era visto como uma arte que deveria ser passada de geração em geração. E também somente os homens participavam e desenvolviam. Uma aula de história através do Pica-Pau, não é, gente? Eu amo esse episódio, é o episódio 120 com o Zé Jacaré, eu adoro esse personagem. E esse episódio, nós temos uma demonstração, infelizmente, gente, de intolerância religiosa por parte do Pica-Pau. O título do curta é O Rei do Voodoo, foi ao ar em agosto de 62. A historinha desse episódio é que o Pica-Pau ele é cético e despreza a religião do Gabi Gato, ou em português aqui no Brasil, o Zé Jacaré. Então o Zé Jacaré, bola um plano para tentar almoçar a ave, mas dá tudo errado. O Pica-Pau classifica a religião do jacaré como, entre aspas, bobagem, papo furado, tapeação. Daí você pode estar pensando, Teus, você está exagerando, é só um desenho, não é nada demais. Claro, é só um desenho. O que nós temos que tomar cuidado são as simbolizações das coisas do mundo. Nós temos que tomar cuidado para não naturalizar certos comportamentos ou atitudes. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos diversos grupos religiosos. Segundo dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE, 65% da população se diz católica. Segundo a BBC, vivem no Brasil quase 500 mil de umbandistas. O espiritismo tem, segundo a revista Isto É, quase 4 milhões de adeptos. E segundo a Federação Espírita Brasileira, 30 milhões de simpatizantes. Ainda, segundo o IBGE, novamente, no país há mais de 200 mil budistas, quase 15 milhões de ateus agnósticos ou sem religiões, 42 milhões de protestantes ou evangélicos, quase 1 milhão de ciganos e, por fim, cerca de 3 mil tupinambás e tupiniquins na região da Serra do Mar, na Bahia e no Espírito Santo, além de 2 templos de taioísmo nos estados de São Paulo e no Rio de Janeiro. Perceberam a diversidade religiosa presente no Brasil? E quando um desenho, um filme, um anime, uma peça de teatro, uma música, uma obra de arte em geral, ou mesmo um discurso político, emite um discurso, uma fala, uma atitude que inferioriza, despreza ou desrespeita algum grupo social ou denominação religiosa, isso é, no mínimo, gente, antidemocrático, preconceituoso e criminoso mesmo, tá? Religião deveria unir as pessoas, certo? Para encerrar esse raciocínio, intolerância religiosa já foi assunto, tá, do Exame Nacional do Ensino Médio no ano de 2016. E há uma pesquisa que mostra que entre os anos de 2015 e o primeiro semestre de 2019, o Disque 100, que é um telefone do governo que recebe gratuitamente denúncias de intolerância religiosa, ele funciona 24 horas por dia, tá, gente? Ele apontou um número de quase 3 mil casos de intolerância, destacando que a Umbanda e o Candomblé, que são religiões de matriz africana, foram as mais atacadas e desrespeitadas. Coisa feia, né, gente? E a última coisa que eu trago aqui do Pica-Pau, pra gente descontrair um pouco, não é exatamente do Pica-Pau, tá? Eu trouxe porque eu achei a notícia muito curiosa, muito interessante. Uma operação da polícia que aconteceu na cidade de Rochedo, que fica mais ou menos a 70 quilômetros de Campo Grande, em São Paulo, apreendeu mais de 70 quilos de cocaína.
estavam viajando escondidos nos steps dos carros. A curiosidade é que esses tablets de cocaína, né? Tinham figurinhas do Pica-Pau. Fala sério, hein, Pica-Pau? A fama e suas consequências, né? E eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo programa. Eu adoro falar programa, é muito engraçado, eu acho. E aqui no canal eu sempre comento, né? Nós já temos vídeos de Simpsons, de Free Fire, de Fortnite, de jogos banidos. Eu tenho até um vídeo comentando sobre política. Em breve eu vou trazer mais temas políticos aqui no canal. De pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo e ampliando, né? Os temas, enfim, os vídeos e tal. Eu agradeço sua atenção, sua audiência. Deixe aqui nos comentários um tema de novela, filme, desenho, qualquer coisa. Um like, um dislike também conta, né? Porque hoje em dia até ódio é engajamento, né? Obrigado pela sua atenção e se cuidem e a gente se vê na próxima, tá? Eu sou o Matheus César e tchau!